Meus amigos, muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui comigo nessa videoaula sobre soteriologia, onde vamos tratar hoje sobre, ou dar continuidade, tratando sobre o aspecto da vocação. Nós temos aí já algumas aulas, 5 aulas disponíveis no YouTube sobre soteriologia, uma playlist completinha sobre escatologia, e hoje nessa nossa aula sobre a vocação será a parte B da aula 5. Então, espero que você esteja sendo edificado, que esteja acompanhando esse conteúdo, que é muito importante para você e para mim, e que é feito aqui com muito carinho e muito temor a Deus. Vamos estar orando ao Senhor? Nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder uma vez mais mergulhar na sua palavra e aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre a sua vontade, sobre tudo aquilo que o Senhor quer para nós e tem para nós. Fala conosco em nome de Jesus, ilumina, Senhor, nosso entendimento, nossa mente, para a glória de seu nome. Amém. Então, continuando a aula de número 5 sobre soteriologia e o aspecto da vocação, nós vamos poder frisar aqui que essa obra eficaz de vocação ou da vocação e convencimento não é realizada em cada ser humano. É muito importante que se entenda isso, que essa obra ela é uma obra específica realizada no salvo, né? E nós vamos estar lendo daqui a pouco algumas referências em Romanos 11:4, 1 Coríntios 1, capítulo 1, do 23 ao 26. Do contrário, todos os homens seriam salvos, hipótese que, como é sabido, jamais se cumprirá. Então, as Escrituras nos deixam claro para nós que nem todas as pessoas serão salvas, ou que nem todas as pessoas são salvas. Então, essa obra específica da vocação, ela é feita única e exclusivamente na pessoa que sofre a chamada interna, o chamado interno do Senhor, né? Nós sabemos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, essa obra da vocação, ela acontece quando acontece no salvo o chamado específico, ou chamado especial, não é? E essa pessoa escolhida por Deus, ela é vocacionada para ser salva. Olha o que nos diz Romanos, capítulo 11, versículo 4, e como eu sempre gosto de fazer, é muito importante que você leia a sua Bíblia. Estudar teologia é trabalhoso, mas é gratificante e tem como atividade fundamental conferir as referências bíblicas. Até porque a teologia cristã, a boa e verdadeira teologia, ela flui de dentro das Escrituras. O versículo 4 nos diz o seguinte: mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, foi o Senhor quem reservou aquelas pessoas na ocasião em que Elias estava desanimado, abatido, e o Senhor fala com ele. Essa foi a ordem do Senhor, né? Essa foi a palavra do Senhor para Elias, e Paulo está mencionando isso. Olha, Elias, eu reservei para mim 7.000 homens, né? Homens ali, pessoas, 7.000 pessoas, 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Aquelas pessoas não dobraram os joelhos diante de Baal porque elas quiseram, de livre e espontânea vontade. De forma alguma.
elas não se curvaram diante de Baal, elas não se prostraram diante de Baal, porque o Senhor preservou aquelas pessoas. O Senhor, ele vocacionou aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas, elas não fizeram aquilo de livre e espontânea vontade absoluta. Houve uma ação de Deus no coração, na mente, nas emoções, na vontade daquelas pessoas, e então elas não se colocaram diante de Baal. O mesmo acontece com o salvo, que não vai a Cristo por sua livre e espontânea vontade. Ele vai porque ele foi vocacionado, ele foi chamado por Deus interiormente, e ele respondeu à voz do convite do Evangelho e do Espírito Santo, porque Deus já o tinha vocacionado para isso, o tinha escolhido para isso. 1 Coríntios, capítulo 1, você pode conferir comigo mais sobre isso, a partir do versículo 23. E olha o que nos diz a palavra do Senhor até o versículo 26. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, mas muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, aí está claro que o chamado, a vocação, né, ela parte única e exclusivamente da vontade de Deus, né, e da obra de convencimento realizada pelo Espírito Santo, né? Nós temos aí também Mateus 25, 46 e 2 Tessalonicenses 1, 9, a demonstração de que não são todos os homens que são salvos, né? Vamos lá, Mateus 25, leia comigo. Mateus capítulo 25, versículo 46, nos diz o seguinte: E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna, né? Quem são estes que irão para o castigo eterno? Estes que irão para o castigo eterno, segundo as Escrituras. Lá no versículo 45, então o rei responderá: Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Ou seja, o socorro, né? Jesus, no contexto, ele deixa claro o que essas pessoas deixaram de fazer. Porque tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, e sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Então essas pessoas, no caso, os ímpios, os pecadores, essas pessoas, segundo Mateus 25, 46, elas irão para o castigo eterno, e os justos, o salvo, o vocacionado, o chamado, eles irão para a vida eterna. É isso que nos diz a palavra de Deus. Fortalecendo ainda mais essa ideia, nós temos também 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, que nos diz o seguinte: Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos, da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, focando aqui nessa ideia, né, de que nem todos os homens serão salvos, está aí essas duas referências que nos demonstram isso, que nem todos os homens são salvos ou serão salvos. Então, sendo assim, nós precisamos entender que existe na humanidade os vocacionados, os chamados, né? Então, Deus ele tem os seus vocacionados.
ele tem os seus chamados. Esses são os salvos, esses são os crentes genuínos, os crentes verdadeiros, aqueles que um dia irão morar com o Senhor no céu, e são esses que compõem a igreja invisível do Senhor em toda a terra, ok? Assim, conforme dito, somente os eleitos são objeto do chamado gracioso. Romanos 8, 28, versículo 30. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 14, vai nos mostrar isso. Então vamos estar lendo Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30, que nos informa que somente os eleitos são objeto do chamado gracioso. Muitas pessoas não gostam desse assunto, Elas defendem, elas acreditam que o crente que defende essa ideia, que defende isso, que nem todos são salvos, que nem todos serão salvos, que é Deus quem chama e elege pessoas, Algumas pessoas se sentem incomodadas com esse assunto soterológico. Mas, meus irmãos, não é culpa do cristão, do pregador, minha, do pastor que ensina essas verdades. As escrituras dizem isso, a palavra de Deus, ok? Você pode conferir isso comigo, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e é a partir do versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então fica claro aí que somente os eleitos serão chamados ou são objetos do chamado glorioso ou gracioso do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse chamado gracioso do Senhor, ele aconteceu desde o princípio, lá de trás, ou desde a fundação do mundo. Em outros textos vão dizer isso, para que, pelo que Deus nos chamou mediante o Evangelho, é o que diz Paulo aqui, foi para isso que também Deus os chamou mediante o Evangelho, o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse chamado, essa vocação, frisando aqui mais uma vez, ela não parte ou não depende do homem, Ela depende, ela parte, ela tem sua origem da vontade ou na vontade do próprio Deus e no ato soberano do próprio Deus, que salva quem ele quer e que condena também à perdição eterna a quem ele quer. Ok? Estes ainda que possam resistir à ação de Deus em sua vida durante algum tempo, no fim, fatalmente se rendem à voz de Cristo e ansiando por ele, curvam-se aos seus pés cheios de fé, arrependimento e gratidão.
Então, o vocacionado, né, o salvo, ele pode sim, por um tempo, resistir ao chamado do Evangelho. Ele pode se mostrar redil, pode se mostrar endurecido e pode parecer que aquela pessoa ali nunca vai se render aos pés do Senhor. Mas o vocacionado, o chamado para ser salvo, chamado aqui não é para ter dons ou talentos, não. É chamado e vocacionado para ser salvo. Essa pessoa pode sim se mostrar resistente, arredio por um tempo, mas ela responderá à voz do Senhor em algum momento. Ela não resistirá para sempre à voz do Senhor, ela se renderá, ela se curvará diante de Cristo, ela reconhecerá Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, porque o Senhor fará uma obra dentro do coração dela que o pai não pode fazer, que a mãe não pode fazer, que os amigos não podem fazer, que a mulher ou o marido não pode fazer, mas o Senhor fará. Essa obra de convencer ela de que ela é uma pecadora e de que ela precisa de Jesus Cristo. E o Senhor usará meios para que isso aconteça, né? Nós temos na Bíblia o exemplo do apóstolo Paulo, que Jesus disse para ele: dura coisa é para ti recalcitar ou dar coice, né? Contra os aguilhões ou contra o aguilhão. Ou seja, dura coisa é para você, resumindo aqui, ser resistente. E Paulo se rende ao Senhor, cai por terra e se torna um cristão e um exemplo de cristão para todas as gerações de crentes. Isso só foi possível porque o Senhor atuou no coração dele, na mente dele, chamou ele internamente. Ok? Olha o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, naquele tempo, nos seus dias, ele deixa isso claro, que ele tinha outras ovelhas que ainda não eram do aprisco, mas que elas ouviriam a sua voz e elas atenderiam a voz dele, do pastor. Então o Senhor, ele garante que o chamado, não importa onde ele esteja, o vocacionado, ele vai responder em algum momento ao Evangelho. Os demais, porém, são deixados na incredulidade ou punidos com um endurecimento ainda maior. É isso que acontece com aqueles que não são chamados, que não são vocacionados. Ah, Júlia, eu não aceito isso. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. O Deus que, segundo a Bíblia, todas as nações são como o pingo de um balde nas suas mãos. Esse é o nosso Deus. Olha o que nos diz Isaías 63, versículo 17. Vá à palavra de Deus e confira as referências para você não ficar crendo apenas nas minhas palavras. O versículo 17 diz o seguinte de Isaías: Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. João, capítulo 12. Continue conferindo na sua Bíblia. João, capítulo 12, versículo 37. Nos diz assim até o 40. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração
e se convertam e sejam por mim curados. Então, aqueles que não vão receber Jesus como Salvador, não vão receber porque não podem receber. Deus não os chamou para serem salvos. Por mais difícil, complicado, duro e até mesmo inacreditável que seja de dar atenção a essas palavras ou que pareçam essas verdades, por mais inacreditáveis que pareçam essas verdades bíblicas, elas são verdades bíblicas, né? E você não tem como fugir delas, nem você nem eu, né? Temos que nos colocar diante de Deus em humildade e aceitar a sua soberania e a sua escolha. Está claro que por isso não podiam crer, né? Porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Mas tem mais. Romanos capítulo 24. Ou melhor, perdão, Romanos capítulo 1, versículo 24, nos diz assim, a poderosa palavra de Deus. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Ou seja, houve aqui um endurecimento ainda maior da parte de Deus para com estes homens e para com estas mulheres que se entregaram à vida pecaminosa. Então é muito importante que você tenha cuidado com a sua vida, com os seus caminhos, e que tenha em mente isso, de que nem todos são vocacionados, nem todos serão salvos, nem todos vão ouvir a voz do Senhor e não vão ouvir porque o Senhor os cegou, bloqueou o entendimento deles para que eles não ouvissem, para que recebessem a condenação sobre si. Aí também você tem Romanos, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Você observa aqui a soberania de Deus, o controle de Deus, o domínio de Deus. Isso te dá temor? Porque está claro aqui que o Senhor já escolheu aqueles que serão salvos. E também já escolheu, desde a fundação do mundo, aqueles que serão condenados. É indiscutível isso, é inegável. Somente uma pessoa que não quer aceitar a verdade bíblica é que fica indo contra o que o texto claramente nos ensina, de que o Senhor escolhe quem vai ser perdido e quem vai ser salvo. Júlio, mas eu não tenho livre-arbítrio? Primeiro que essa palavra não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. E livre-arbítrio tinha o Adão e a Eva lá no Éden. Eles tinham livre-arbítrio. Eles tinham a capacidade plena de tomarem uma decisão sem influência do pecado, como tomaram.
A partir daí não. A partir daí o pecado, o ser humano passa a ter uma natureza pecaminosa, né? E ele passa a fazer as suas escolhas com a influência desta natureza pecaminosa. E isso daí é muito, muito grave, né? Então, não é porque você acha que isso é ruim, injusto, que você vai fazer uma manobra na Bíblia, nas Escrituras, para poder fazer a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. A Bíblia diz o que ela quer dizer e aquilo que ela quer que nós saibamos. É o que a palavra de Deus, é assim que a palavra de Deus funciona. Ok? Capítulo 11. Você pode acompanhar comigo? Vou pular aqui rapidinho. Versículo 7 ao versículo 10. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, porque os olhos deles se escureceram para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Então você observa que através da queda, do erro, da resistência dos judeus, o propósito de Deus ele foi cumprido, ou seja, fazer com que o evangelho chegasse a nós, os gentios. Assim como lá também no Egito, né, a dureza do coração de Faraó deu lugar à manifestação do poder de Deus, mandando as pragas no Egito, destruindo o Egito e fazendo com que toda a terra conheça o Senhor através de tudo que ele fez lá no Egito. 2 Tessalonicenses, você pode ler comigo também, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então você observa que Deus ele tem a soberania e o controle sobre a humanidade. E no período do fim, muitas pessoas receberão a operação do erro e acreditarão na mentira, porque o Senhor, de alguma forma, fará com que eles acreditem na mentira. O chamado eficaz é necessário porque, segundo a Bíblia, nenhuma pessoa pode se voltar para Deus ou para Cristo sem que primeiro o Senhor realize nela uma obra sobrenatural, inclinando-a para a verdade, para a obediência e para a fé. Então, esse chamado eficaz, chamado interior e específico, ele é feito única e diretamente pelo Senhor. É uma obra sobrenatural, um milagre sobrenatural que acontece dentro do ser humano, fazendo com que essa pessoa responda com fé e obediência ao chamado. Lamentações 5:21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Então, Jeremias, movido pelo Espírito Santo, na sua oração ele usa essas palavras. Converte-nos, ó Senhor. Converte-nos. Né? Ele percebe, ele vê, ele sabe
que nós mesmos, ser humano, não temos essa capacidade de nós mesmos nos converter ao Senhor. Então nós precisamos que o Senhor nos converta. Aí Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 36, 25, nos diz o seguinte: então eu espargirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, mudança interior. Essa mudança, essa transformação, essa disposição para crer em Cristo no Evangelho, só o Senhor pode nos dar, mudando nosso coração, nossa forma de pensar e de agir. E aí, João, o Evangelho de João, no capítulo 6, você pode conferir comigo, versículos 44 e 65, nos diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está deixando claro aqui que nenhuma pessoa de livre e espontânea vontade pode ir até ele, se o Pai não levar essa pessoa até Jesus, não fazer com que essa pessoa creia em Jesus, acredite no Senhor Jesus e vá até ele. O versículo 65 diz o seguinte, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então, reforçando aqui, a obra da vocação, ela só é possível, ou melhor, ela acontece dentro da verdade, da realidade, de que é o Senhor quem leva a pessoa a crer em Cristo. É o Senhor quem faz com que a pessoa receba Jesus como Salvador, creia em Jesus como Salvador. É Ele quem chama, só o chamado, o vocacionado, é quem vai crer no Senhor Jesus e o receber como Salvador. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, fazer existir essa disposição, essa vontade de receber Jesus como Salvador, de ir para a igreja, de ouvir a palavra, se tornar um cristão, esse é um ato do Senhor Deus, única e exclusivamente do Senhor Deus. Deve-se ainda notar que a vocação salvífica se constitui na prova de que a salvação de um indivíduo depende primeiramente da vontade e da ação de Deus. Deve-se ainda notar que a vocação salvífica se constitui na prova de que a salvação de um indivíduo depende primeiramente ou primariamente da vontade e da ação de Deus. Mateus 11, 27 nos diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, procurando as referências. Versículo 27, aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, a obra da salvação, a vocação, ela depende única e exclusivamente da vontade de Deus, da vontade do Pai, de conhecer, fazer com que o vocacionado conheça o Filho, fazer com que o vocacionado conheça, reconheça Jesus como Salvador, entregue-se a Jesus Cristo como Salvador. João 1,13 nos diz o seguinte, João capítulo 1, versículo 13, olha que fantástico.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, ou mais de Deus. Então, Jesus, usando a figura aqui do nascimento, ele diz que o nascimento aqui, o nascimento interior, o espiritual, ele parte da vontade de Deus. Assim como um bebezinho, ele não nasce por sua livre e espontânea vontade, nada foi vontade dele, nada, absolutamente nada foi vontade do bebê. O bebê, ele nasce a partir de um ato da vontade do pai, da mãe, daquele amor entre os dois, de gerar aquela criança e trazê-la ao mundo e dar a ela o amor, o carinho, a atenção, tudo que ela precisa. Assim é o nascimento espiritual, assim é a salvação e assim é o aspecto que estamos estudando hoje da salvação, da soterologia, que é a vocação. Ela parte única e exclusivamente da vontade de Deus, não da sua vontade. Por isso, como eu disse em vídeos anteriores, baixa a bolinha, fica pianinho, não fica se sentindo, se achando, porque você tem talentos, tem dons na igreja, você foi criado na igreja, se batizou, você é um pastor, é um obreiro. Não, 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 não. Você só recebeu Jesus como Salvador, você só se entregou ao Senhor Jesus por causa da vontade de Deus, porque houve um ato interior dentro de você, um milagre interior que foi realizado pelo próprio Deus, como você já leu comigo aqui. E nós podemos ler aqui ainda no capítulo 5 de João, o versículo 21, que nos diz o seguinte, versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Mais uma vez está claro aqui que não é que você quer, ou não é porque você quis receber Jesus, mas porque o Senhor Jesus, ele quis vivificar ou ressuscitar você espiritualmente falando, né? Trazendo aí para o aspecto da salvação. Essa vontade foi única e exclusivamente do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, pois segundo o seu querer. Ou seja, você é salvo, eu sou salvos, somos chamados, somos vocacionados, um dia iremos para o céu por causa do querer de Deus, ok? Só porque o Senhor quis. A salvação pertence a Ele, né? Jonas 2,9. E sem a sua iniciativa, ninguém poderá ser liberto da incredulidade. Então, amados, vamos ter isso em mente, que a salvação, ela pertence ao Senhor. Só o Senhor que pode salvar. É só o Senhor que pode trazer um homem da sua vida e condição de pecado para poder salvar esse homem, essa mulher, transformar, fazer dela, uma nova criatura. Jonas disse, Jonas 2,9, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Foi o que Jonas disse na sua oração. É o que o Espírito Santo está dizendo através dessas letras nas Escrituras. Só o Senhor pode salvar. Nem padre, nem pastor. Só o Senhor pode salvar. Nem pai, nem mãe, nem a tua história na igreja, nem o tempo que você tem de cristão, nem os teus títulos da igreja, teus talentos, nada disso, nem teus cursos, teu seminário pode te salvar. Só o Senhor pode salvar você, né? E sem a iniciativa do Senhor, ninguém poderá ser liberto da sua incredulidade. João 6,37 deixa isso claro para nós. Você pode ler junto comigo o que diz o Evangelho.
João 3, ou 6, perdão, versículo 37, nos diz assim a palavra de Deus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, todo aquele que Deus vocacionar, essa pessoa virá até Jesus. E Jesus disse que todo aquele que for até ele não lançará fora de maneira nenhuma, de modo nenhum ele lançará fora. Seja um traficante, seja um homicida, seja uma pessoa perigosa, o depressivo, o alcoólatra, viciado em drogas, seja a pessoa que cometeu muitos erros na vida. Jesus não rejeita essa pessoa a partir do momento que essa pessoa vai até ele. Fechando aqui Efésios 2:8, para fechar aqui com chave de ouro. Efésios 2:8, eu sei de cor, mas eu quero ler com vocês. Diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé ou mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Isto aqui quer dizer a fé, né? Mediante a fé é isto. No caso, a fé não vem de vós, é um dom de Deus. A fé do crente, a fé do chamado, a fé do vocacionado, a fé do eleito, do salvo, ela não vem dele mesmo. Ela é um dom, um presente de Deus, para que ele crê em Jesus Cristo e seja salvo. Deus nos abençoe a todos. Até a próxima aula.